Jornal Integração está de volta e hoje aqui comigo o Dr. Rafael Machado da Supremo Odonto, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito sério e que muitas pessoas sofrem com esse problema, que é a questão do bruxismo e também do apertamento. Qual que será que é a diferença entre esses dois? Em uma sociedade tão ansiosa como a gente tem vivido, é mais que comum esses casos surgirem nas pessoas. Bom, doutor Rafael, obrigado pela sua presença aqui no Jornal Integração e hoje para falar sobre esses dois problemas que a população tem tido e que prejudica muito os dentes, né? Oi, Henrique, boa noite, tudo bem? Boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sim, a gente na odontologia fala que esse é o mal do século, né? Por causa de pressões que as pessoas vêm sentindo na vida, o trabalho, ansiedade, metas a serem batidas, né? E acabam descontando isso nos dentes. Bom, e vale ressaltar que, como eu comecei aqui na nossa entrevista, tem bruxismo e tem um apertamento. Comenta pra gente qual que é a diferença desses dois. A diferença básica entre eles é a seguinte: quando você aperta, você joga a arcada superior contra a arcada inferior, mas não range, você não desliza a mandíbula nem para a esquerda ou para a direita. Então ela é menos pior, vamos dizer assim, porque ela aperta os dentes e força a musculatura facial. O bruxismo em si, a pessoa depois que aperta, ela também desliza a mandíbula, então ela raspa os dentes. Então, além da musculatura facial, o apertamento dos dentes, ela tem um desgaste por atrito quando desliza os dentes um contra o outro. Agora, as pessoas que estão nos assistindo podem pensar assim, mas eu não sinto que eu estou apertando. Justamente isso, né? As pessoas têm que parar para prestar atenção nisso, porque às vezes pode estar tendo uma dor de cabeça que não sara de jeito nenhum, uma enxaqueca que pode estar sendo causada aí pelo apertamento ou pelo bruxismo, né? Com certeza pode ser. O sinal porque o bruxismo geralmente ele acontece noturno, quando a pessoa está inconsciente, ou seja, ela está dormindo. Existem pessoas que rangem de dia. Esse ranger de dia, como a pessoa está acordada consciente, ela deveria controlá-lo, para não acontecer, como se fosse um vício, é um tique que a pessoa cria. Então ela sabendo que está fazendo aquilo, ela sabe que está errado, ela tem que ter um autocontrole, do mesmo jeito que ela criou o hábito de fazê-lo, ela pode também remover esse hábito. Já o noturno, ele vem de forma inconsciente, porque você está dormindo, você não tem controle sobre as suas ações. Então, o apertar vai acabando sendo inevitável. Aonde que a odontologia entra? Ela não impede a pessoa de travar ou ranger os dentes, mas ela usa mecanismo para não desgastar os dentes e provocar um alívio desse apertamento, dessa musculatura facial. Imagine que o travar dentes ou o bruxismo é como se a pessoa fizesse uma maratona à noite. Ou ela está usando a musculatura da face dela a noite inteira, porque ela está mordendo, está usando, ela não percebe. E o sinal para quem sabe que isso está acontecendo ou não é uma fadiga facial. Então, no outro dia de manhã, quando ela acorda, ela fala assim: nossa, meu rosto aqui, perto da minha bochecha, está tudo dolorido. Será o que está acontecendo? Esse músculo trabalhou a noite inteira, então isso é um sinal de bruxismo. Agora, vale ressaltar que há tratamento para isso, como por exemplo, as pessoas hoje que têm bruxismo usam uma espécie de plaquinha, né? Uma plaquinha ali de acrílico, né? Que coloca na boca. E também hoje tem terapias com botox. Como que tem sido isso? Isso, a princípio, porque o bruxismo são classificados por graus, então tem leve, médio e severo. Até o grau médio, aí a gente pode dizer assim, a gente trata com a placa, que é um tratamento simples. Ela tem que ser uma placa bem feita, tem muita gente que faz placa, mas a placa, o ajuste da placa que é o diferencial. E quando ela é de grau severo, você pode fazer o tratamento com botox. O que é o botox? O botox, ele dá uma desativada parcial na musculatura. Então, se você tem um músculo muito potente, você tem um travamento muito forte. Então, quando você aplica um pouquinho de botox para cuidar do bruxismo, você dá uma anulada na sua potência muscular, diminuindo a fadiga facial, que também provoca essa dor de cabeça que você está falando aí mais cedo, né? Porque é uma região que está muito ligada aqui, que provoca uma dor de fundo de olho e tal. Agora, tem alguma faixa etária específica do bruxismo? Ou ele pode, às vezes a criança nunca apresentou isso, o adolescente também, mas a pessoa chega na fase adulta, desenvolve isso? Ou também pode surgir em crianças e adolescentes? Como que funciona? Eu dei até uma risadinha aqui para você ver que não existe regra, né? Eu tenho uma filha, ela tem 4 anos, e não sei porquê, que não tem explicação, porque ela não tem problema nenhum na vida ainda. Quando ela está gripada, o nariz está entupido, que era para abrir e respirar pela boca, não sei o que acontece, ela range tão alto, mas tão alto que até me acorda quando eu estou próximo. Então, assim, cara, falar assim, o que pode evitar, né, bruxismo? Não tem uma resposta.
Mas a gente sabe que está ligado a fatores psíquicos, que é assim, ansiedade. Às vezes um adolescente está esperando uma festa, quem está querendo fazer um vestibular, fez uma entrevista de emprego, está esperando uma resposta, tem metas a serem batidas, estão sendo cobrados pelo trabalho de alguma maneira, as pessoas vão ficando ansiosas e acabam levando isso para a cama, para o sono e eles descontam no dente. Agora, aquela pessoa que não procura atendimento, não procura tratamento disso, quais são os efeitos a longo prazo desse, como diz, esse apertamento também dos dentes e também desse deslizamento que você disse entre as mandíbulas? Isso, esse apertamento de dente, como eu te disse, ele é menos pior, mas ele dá uma afundada nos dentes. Imagina, você está forçando o dente, né? Mas vamos classificar aqui para facilitar o entendimento do pessoal o bruxismo, né? Desgaste de dente. E esse desgaste do dente, o dente tem camadas, né? Que é o esmalte que a gente começa, depois dentina e vai indo para o centro do dente. Então, esse desgaste não controlado, a gente não controlar com a placa, para diminuir ou estabilizar ele, você vai ter que repor dentes, você vai ter que fazer prótese para repor essa parte perdida. E tem pessoas que já chegam lá já com o dente assim, de grau severamente desgastado, que é praticamente condenando o dente. É claro que é um caso limítrofe, mas acontece. E quem não cuida vai caminhar para esse cenário. Agora, é importante também as pessoas se atentarem a isso, perceberem se está tendo algum tipo de dor, como você disse, e procurar um dentista, né? Porque se já está ruim, pior sem ir ao dentista, né? Isso, os sinais que você pode observar é uma dor de cabeça contínua, às vezes a pessoa confunde com enxaqueca. Você pode observar esse dolorido facial que eu te falei, da musculatura, que ela fica cansada. E você imagina, o seu dente também fica um pouco dolorido, né? Você força ele demais. Então, se você juntar esses 3 sinais aí, é um sinal de você devia procurar um bom profissional para dar uma olhada para você. Bom, e quem quiser saber mais informações, como que pode fazer para consultar com você ou com qualquer outro dentista lá do Supremo Odonto? Isso, quem quiser consultar lá no Supremo Odonto, a gente atende lá em todas as especialidades. A gente está localizado na rua Antônio Novato, número 160, que é a Rua do Cabrito. O telefone é 3221-9003. E para nos conhecer melhor, quem convida a todos para conhecer nossa rede social, que é Supremo_Odonto. Tá certo, então, Rafael, obrigado pela sua participação e volte mais vezes. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço. Bom, e o Jornal Integração vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais informações para você. Até já.